Olá para você que está assistindo o vídeo, meu nome é Thiago Miguel, eu faço parte do grupo de pesquisa Estudo da Corrosão dos Aços Empregados na Construção Civil quando expostos a diferentes ambientes. E o título do meu plano de trabalho é Estudo da Corrosão dos Aços CA50 e CA60 quando exposto a ambiente ácido. A orientadora é Iria Almeida e a co-orientadora é Divânia Souza. A corrosão é um sério problema enfrentado na sociedade atual e ela é a perda de massa espontânea de um material. Com isso, ela diminui o tempo de uso e o tempo de produtividade desses materiais, principalmente aqueles que são utilizados na construção civil, nas indústrias de petróleo e nas indústrias petroquímicas. Sendo assim, o meio ácido um dos mais citados na literatura, justamente pela atuação da chuva ácida nos grandes centros urbanos. Então, o objetivo principal dessa pesquisa é obter uma melhor compreensão sobre os mecanismos de corrosão que provocam a degradação de equipamentos e estruturas submersos em fluidos com características de chuva ácida. Revisão da literatura. Como eu já falei, a corrosão é a deterioração espontânea de um material que normalmente é metálico e essa deterioração é proveniente da interação do material com um meio agressivo. Ela ocorre principalmente nos metais, pela tendência natural dos mesmos a oxidarem e alcançarem seu estado de menor energia, fazendo com que eles façam ligações químicas com outras substâncias. Quanto ao mecanismo, a corrosão é classificada em química e eletroquímica. Porém, apenas na eletroquímica há deslocamento de elétrons e ela é a mais recorrente na natureza. Com relação à morfologia, a corrosão se divide em uniforme e localizada, sendo a uniforme em toda a superfície do material e é localizada em pontos específicos. Essa localizada ela é subdividida em outros tipos e uma delas está aqui na imagem, que é a puntiforme. O aço carbono, por ser um metal e por ser de grande utilidade na indústria da construção civil, ele é um dos materiais que mais sofrem corrosão. A composição do aço é ferro e carbono, onde de 0,08% a 2,11% em massa é de carbono, e também tem outras substâncias em pequenas quantidades, como manganês, silício, fósforo, enxofre e oxigênio. Ele é fabricado na indústria siderúrgica a partir do minério de ferro. Nessa indústria siderúrgica, ele passa por processos de redução de teor de oxigênio e processos de carbonatação, para introduzir o carbono na liga. E também vale ressaltar que cerca de 20% do aço que é produzido atualmente ele serve para repor os equipamentos que sofreram com o processo corrosivo. Na imagem aí vocês podem ver um vergalhão de aço. Chuva ácida. Então, normalmente a chuva já é levemente ácida, porque ocorre a dissolução do CO2 e a formação do ácido carbônico. Esse CO2, por exemplo, é proveniente da nossa respiração. E com a emissão dos óxidos ácidos, que teve um aumento nessa emissão, justamente por causa da industrialização, o grau de acidez da chuva é aumentado. Os dois grandes vilões da chuva ácida é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Então, os óxidos ácidos que são formadores desses dois ácidos são os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Na equação 2, a gente pode ver o dióxido de enxofre reagindo com oxigênio, formando o trióxido de enxofre. E o trióxido de enxofre reagindo com a água, formando o ácido sulfúrico, na equação 3. Já na equação 4, a gente vê o monóxido de nitrogênio reagindo com o oxigênio, formando o dióxido de nitrogênio, que vai reagir com a água e vai formar o ácido nítrico e o ácido nitroso. Quanto à corrosão em meio ácido, a corrosão em um meio que tem H+, a gente percebe que em um pH menor que 4, quanto mais concentrado for o ácido, ou seja, quanto menor for o pH, mais acelerado vai ser o processo corrosivo. Já em um meio entre pH entre 4 e 7, a corrosão é quase constante, porque a corrosão não vai depender da concentração de H+, mas sim da velocidade com que o oxigênio se difunde sobre a superfície do metal. Quanto à corrosão ácida, o metal ele vai se dissolver na região anódica, se oxidando, e o hidrogênio e o oxigênio se reduzem na região catódica, da micropilha de corrosão. A reação global ela acontece em um meio que não tem oxigênio, e também não tem oxigênio. A gente pode observar aqui na primeira reação, na equação 7,
que o metal ele está se dissolvendo em um meio rico em H+, e o hidrogênio ele está reduzindo, formando hidrogênio gasoso. Já em um meio com oxigênio, a gente vê a formação de água pela redução do hidrogênio e do oxigênio e a dissolução do metal se transformando em um cátion. A metodologia prevista no plano de trabalho baseava-se em um ensaio de perda de massa. Nele a gente confeccionou os copos de prova com os ácidos da Gerdau, que foi a fornecedora, como tem na imagem aí, os copos de prova prontos. E em decorrência do Covid-19 não foi possível fazer a imersão dos corpos de prova em um meio similar à chuva ácida. Porém, está aqui a descrição do que a gente faria. A gente submeteria esses corpos de prova em um fluido da chuva ácida durante 20, 40 e 60 dias em triplicata, para ser realizada uma média. Faríamos a remoção do produto corrosivo por meio da decapagem ácida. A gente pesaria e observaria a perda de massa, a variação da massa. Depois a gente faria o cálculo da taxa de corrosão e determinaria a corrosividade do meio. E a taxa de corrosão seria calculada de acordo com a fórmula oferecida por Gentil, na qual Tx é a taxa de corrosão em milímetros por ano, ΔM é a perda de massa em miligrama, A é a área da superfície em milímetros quadrados, T é o tempo de exposição em dias e ρ é a massa específica em grama por centímetro cúbico, sendo esse dado oferecido pela ficha técnica da empresa que forneceu os aços. A partir disso, a corrosão seria classificada pela norma NACE RP 0775, que determina a intensidade da corrosão em função da taxa de corrosão, que pode ser observada nessa tabela. Então, o meio seria classificado de acordo com a tabela em baixa, moderada, alta ou severa. Antes da pandemia foi realizado um ensaio preliminar utilizando palhas de aço, o bombril. Então a gente preparou 4 amostras de palha de aço e a gente submeteu, a gente borrifou, na verdade, soluções nessas 4 palhas de aço, onde na primeira a gente borrifou solução de pH 1 de ácido nítrico, no 2 uma solução de pH 2, na 3 solução de pH 3 e na 4 solução de pH 4 e deixou em exposição por 24 horas. E aí a partir disso a gente conseguiu fazer essa tabela aqui e a gente viu a diferença de massa e calculou a porcentagem do aumento de massa, onde esse cálculo foi realizado, o cálculo da porcentagem do aumento de massa foi calculado pela diferença de massa dividido pela massa inicial e multiplicado por 100. Com isso, a gente elaborou um gráfico a partir dos dados obtidos, que a porcentagem de aumento de massa foi maior nas amostras que foram aspergidas com soluções de pH menores. Então, por exemplo, pH 1 a gente tem o maior valor de todos, no segundo, no terceiro e o quarto, e sucessivamente. Então, a conclusão desse trabalho é que o pH interfere no processo corrosivo e que quanto maior for a concentração de H+, ou seja, quanto menor for o pH, mais rápido ocorrerá a corrosão. Isso explica o porquê que nas regiões mais industrializadas acontece tanta corrosão, porque tem mais chuva ácida e o processo ele é acelerado, o processo corrosivo. Essas são as referências utilizadas.